Aprendemos muito um com o outro, falamos. Vocês são dois muito... putos, que idade é que ele tem? 20, agora tem 22, fez quando eu estava na casa. Está velho. Está velho, está cotinha. Não, mas foi algo que, acima de tudo, sempre fomos muito comunicativos um com o outro, sempre falámos abertamente de tudo um com o outro. Então eu acho mesmo que, para mim, a forma como nós levamos a nossa relação é a forma como se deve levar uma relação. E por isso é que as coisas correm da maneira que correm. Onde é que ele está? Ele agora está em casa a trabalhar ou a ver isto. Ele trabalha em quê? Ele trabalha numa empresa de consultoria. Acha que ele está em casa a ver? Acho que sim. Se eu disser que não? Então. Só se ele está ali a trabalhar em consultoria. É possível. Vamos ter com ele? Vamos. Ele enganou-me bem. Já vai. Olha, começaram cedo a enganar-se. Estou a brincar. Eu a dizer agora que... Não, já foi engano bem. Foi enganar por um bom motivo. Olá, Guilherme, seja bem-vindo. Tudo bem. Como está? Como está? Bem, obrigado. Então. Enganinho bem. Bem, ouvir isto de um namorado ou de um companheiro é bom, não é? É muito bom. O que é que ele trouxe para a sua vida? Conte-me lá. Trouxe-me muita confiança também. A sua história é uma história tão feliz quanto a do Tiago, em termos de descobrir a sua sexualidade, em termos de conversar com os pais. Já agora, assim, rapidamente, em que família é que você nasceu? Porque isto é uma questão de sorte. Eu acho que é a nossa primeira grande sorte. Sim. Eu nasci numa família que também é muito aberta e que sempre me apoiou muito. É filho único? Não, tenho uma irmã mais velha ou mais nova? Mais velha. Sim. Também sempre me apoiou muito, mas eu diria que não, a história não foi bem a mesma, não por culpa da minha família, mas acho que às vezes nós também nos inibimos um bocadinho de sermos nós próprios, e eu acho que eu fiz isso um bocadinho durante algum tempo. Tentei contrariar a minha verdade durante algum tempo. Como é que você se foi descobrindo, então? Tiago, deixa-me agora só conhecer um bocadinho a história do Guilherme, porque são histórias diferentes, podem ser diferentes e podemos estar a ajudar outros jovens, não é? Acho que sim. E outros pais. Espero que sim. E outros pais. Como é que foi a sua história, então? Como é que se foi descobrindo? Foi um processo complicado para si? Foi doloroso ou não? Foi ligeiramente doloroso, sim. Eu comecei a perceber que também era um rapaz diferente dos outros, pelos pensamentos que tinha, pela forma como eu olhava para certas coisas. A ideia de ser diferente era uma ideia que o assustava, que o apoquentava? Sim, e eu lembro-me de pensar, por exemplo, quando eu fizer 16 anos, vou deixar de pensar nisto. Porquê, aos 16? Por exemplo, 16 ou 17, eu tentava marcar ali uma posição de a partir desta altura vou deixar de pensar nisto, vou tentar contrariar de alguma forma. Empurrando a questão, sim. Porque achava que se assim o fizesse, conseguia deixar de ser diferente, não é? Alguma vez sofreu de algum tipo de preconceito na escola, por exemplo? Sim. Quando era mais novo sofri o dito bullying. Por isso, acho que isso também acabou... Bullying verbal, é? Sim. E também físico, algumas vezes. Por isso, acho que isso acabou por também me moldar a olhar para a homossexualidade como uma coisa negativa e de não Acabou por fechar mesmo face à própria ideia da homossexualidade, sim, não é? Sim. Orientação sexual. E então quando é que percebe que essa é a sua verdade? E que não havia como escapar? Foi no ano do Covid. Porque isto não é uma escolha. Pois, claro, sim. Não é? Ninguém escolhe o caminho das pedras. Não, ninguém. E foi no ano do Covid, estava em casa, percebi que a minha verdade era aquela e que quanto mais eu adiasse... Mas repare, você já estava com 20 anos nessa altura? Não, com 19. Com 19, sim. Tinha 19 anos, percebi que não havia razão para adiar aquela que era a minha verdade. Conversei com os meus pais. Nunca havia conversado, por exemplo, com a sua irmã mais velha? Não. Sim. Foi sempre uma conversa que eu nunca tive com eles. Obviamente falávamos quando eu sofria... Portanto, você fugia da sua própria verdade? Sim. Portanto, eles sabiam que eu sofria bullying nesse sentido, mas eu dizia, mas eu não sei porquê, porque eu não sou gay. Eu tentava negar e eles, filho, está tudo bem, também mesmo que fosse, não havia problema. Mas essa frase, negar. Mesmo que fosse, não havia problema, isso não lhe dava confiança para se abrir? Dava, e por isso é que quando eu o fiz, não tive problemas nenhum em fazê-lo. Como é que foi? Cheguei um dia ao pé deles. Eu estou um bocadinho coscovilheiro, confesso. Sim. Cheguei ao pé deles e disse com toda a naturalidade, olha, quero conversar com vocês, sei que para vocês Estavam os dois juntos? Estavam. Eu disse que para vocês vai ser um assunto completamente tranquilo e disse-lhes, olha filho, tudo bem, não há problema nenhum. E eu tomei a decisão de fazê-lo antes de conhecer algum rapaz de forma mais íntima, porque também não quis andar a esconder nada deles. E cada história é uma história, e há pessoas que não fazem assim, mas foi uma escolha minha. E senti a partir daí total liberdade para conhecer, um rapaz como o Tiago. E que importância